Bom dia. A primeira etapa estadual de tiro de defesa tático foi um sucesso retumbante lá em Conceição de Macabu, Norte Fluminense. E, diante disso, os atletas começaram a cobrar a segunda etapa. Aí eu devo, como presidente da Liga Fluminense de TDT, de tiro de defesa tático, eu devo uma explicação. O programado com o diretor de tiro do Círculo Militar da Vila Militar, o Magno, e com o diretor do Clube de Tiro Macabu, o Júnior, era que a primeira etapa seria feita em Conceição de Macabu, a segunda etapa feita aqui no Rio de Janeiro, e a terceira e última, com o encerramento do ano, de novo em Conceição de Macabu. Porém, tivemos um problema de agenda com a pandemia, né? O primeiro semestre ficou todo bloqueado, e aí nós não temos na ATDC, Associação de Tiro Duque de Caxias, onde faríamos a segunda etapa, não temos data próxima. A única data disponível para a gente é o fim de semana lá em outubro. E como temos eleição em novembro, eleições, não daria para fazer uma etapa em outubro em Duque de Caxias e depois a final em Conceição de Macabu. Diante disso, resolvemos inverter, conversando com os diretores dos clubes envolvidos. Então, ficou acertado que dia 22 e 23 de agosto faríamos a segunda etapa também em Conceição de Macabu, lá no Norte Fluminense, um pouquinho depois de Macaé, e a terceira etapa, encerrando o ano, então, será feita na ATDC, Associação de Tiro Duque de Caxias, em outubro. Tá? O tiro de defesa tático tem um regulamento bastante simplificado, vamos dizer assim. Pode ser baixado do site do Círculo Militar da Vila Militar. E eu posso adiantar que ele é muito simples, muito fácil de entender, e por isso é que foi muito bem aceito por atiradores de outras modalidades. Basicamente, só existe uma forma. Falando assim, de modo geral, depois eu vou dar uma série quando eu estiver num stand, vou fazer isso assim, plasticamente, vamos falar assim. Mas, basicamente, você tem apenas uma forma de resolver uma pista de TDT. É por fatiamento. Tá? A gente chama de prioridade de defesa. Então, fatiamento. Você primeiro se abriga. Isso é fundamental. Você tem que fugir de um tiro do atacante, digamos assim, né? Então, você primeiro se abriga. Aí, a parte inferior do corpo, pernas, não podem aparecer. O que você pode colocar, né? O que você pode colocar de fora é metade da parte superior, ou seja, a cabeça. Cabeça e os braços com a arma. Tá? E aí, o primeiro alvo que você observar, você engaja ele. Depois você entra mais um pouco, se encontrar um segundo alvo, a mesma coisa. Então, isso é fatiamento. Então, se você está nessa esquina, você vai fatiar para lá. Se eu tivesse na outra esquina lá, logicamente, o cara que eu veria é o que está sempre mais na ponta, mais externamente. Né? Então, como vê, é muito simples. Pistas que tenham mais de 15 disparos mínimos,
o briefing vai pedir uma recarga obrigatória em algum momento. Normalmente o briefing não diz exatamente, pode dizer, do ponto tal para o ponto tal, pode dizer. Mas, basicamente, no que eu tenho visto, não, fica a cargo do atirador fazer abrigado a recarga do jeito que ele quiser na melhor oportunidade. Então, você vê que é um regulamento bastante simplificado, acessível a todo mundo, e depois eu darei mais detalhes. As inscrições já estão abertas, então quem não tiver acesso às inscrições pode me pedir que eu mando o link, mas basicamente por WhatsApp e por e-mail já enviamos o link para as inscrições. Então, nas inscrições, você tem a classe. Então, a classe é pistola menor, calibre 380, pistola maior, 9mm, 40, 45. Então, 9mm para cima, pistola maior. E revólver. Essas são as 3 classes que existem no TDT. Mas temos subclasses. Então, você vê que ali no preço, a classe custa R$ 80 por atirador e a subclasse, se existir, é R$ 40. Então, subclasse nós temos damas, que neste caso a subclasse está isento de pagamento. A dama vai pagar apenas a classe de R$ 80. Os 40 da subclasse ela não precisa, está isenta. E as outras subclasses, que aí sim precisa do pagamento, caso a pessoa se interesse em concorrer à subclasse, quer dizer, concorrer à medalha ou troféu da subclasse, são Master, entre 50 anos e 69, experiente, acima de 70, e institucional, que são aquelas profissões aonde o sujeito tem porte funcional, né? Então, militares das Forças Armadas, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, auditores da Receita que tenham porte funcional e por aí vai. Ok? Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Boa sorte e em agosto nos vemos novamente em Conceição de Macabu.